Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, falando da Sul-Americana, Copa Sul-Americana, quinta rodada, e o Fluminense conseguiu um resultado importante, mas de um jogo que também não foi das melhores, né? A torcida do Fluminense, uma parte da torcida do Fluminense vaiou, outra parte aplaudiu, e aí o time do Fluminense, o importante que conseguiu esse resultado pelo placar de 2-0, né? Então, meus amigos, apesar da vitória, né, a torcida vaiou, né? Uma parte vaiou, outra aplaudiu, né? De uma maneira que, por conta do jogo que fez aí, não conseguiu ter resultado num jogo assim, não foi das melhores, mas o Fluminense teve um resultado positivo e a classificação para a próxima fase será decidida e a classificação para a próxima fase será decidida na última rodada, né, que vai encarar contra a equipe do Once Caldas, o jogo que vai acontecer aí, né, lógico, né, que nós vamos estar vendo aí que vai decidir no dia 29 no Maracanã para segurar sua classificação. Então temos aí o jogo que vai acontecer. Então, teremos o jogo entre Once Caldas e São José e que pode se manter aí, torce por empate, uma derrota do Once Caldas e que a equipe do Fluminense se classifica para a próxima fase da competição. Mas vamos falar aqui desse jogo do jogo que aconteceu no Maracanã e falando de tudo que aconteceu nessa partida, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Conversa de Torcedor, notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube e também no canal do YouTube, transmissão ao vivo na rádio NSC 11 da manhã, na Rádio Nossa de Copacabana, o nosso programa ao vivo pelo YouTube, também pelo site rádio nsc.com, pela Rádiosnet e pela Rádio 98.7 FM, falando muito pelas informações do futebol carioca, também falando do futebol brasileiro, na seleção brasileira, de novo treinador, né, de novo técnico, né, que nós vamos estar acompanhando e muito mais aí, tá bom, pessoal? E nós agradecemos pela companhia de todos vocês, tá bom? E vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do time do Fluminense, que acabou conseguindo uma vitória, né? É uma vitória importante, mas o time do Fluminense é, não agradou a torcida, né? Vaiou o time depois do apito final, né? E as chances desperdiçadas, por exemplo, que teve aí e que aconteceu, o lance, né, que foi mais criticado para a arquibancada foi do pênalti desperdiçado do jogador Everaldo, né, perdeu um pênalti no início do jogo, a falta que originou o lance culminou a expulsão do Nunes, e na segunda etapa o time do Fluminense conseguiu aproveitar a superioridade numérica e foi mais preciso com os gols aí, né, o Keno e o Samuel Xavier fazendo os gols, né, dizendo para a equipe do Fluminense. Então, e também sobre a situação do Canóbio, né, que deve fazer uma cirurgia, né, que deve fazer uma cirurgia por conta da suspeita de afundamento da face, né, e que até me lembro dos casos do Renato Augusto e do Rafinha, por exemplo, e o Canóbio teve um choque de cabeça com o goleiro, o Tor, o goleiro da equipe do time do... E o Canóbio também, né, que teve aí de uma situação complicada, né, da fundamento de face, né, fundamento da face, de uma suspeita, né, foi levado ao hospital depois de um choque de cabeça com o goleiro do União Espanhola, né, o Tognaccioli, aos 5 minutos de partida e precisou de atendimento médico e ele foi substituído pelo Keno. Em seguida, né, foi levado ao hospital para os exames e principalmente aí pode ser que faça uma cirurgia, né? Por conta de um afundamento da face, né? Que a gente lembra muito bem dos casos do Renato Augusto, do Rafinha, por exemplo, que teve essa mesma situação e que aconteceu aí. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar aqui do jogo, meus amigos. O primeiro tempo que o Fluminense assumiu o controle do jogo, logo, né, nos primeiros minutos de partida, né? Aos 6, teve uma perda, né? O Canóbio, lógico, teve um choque de cabeça com o goleiro do União Espanhola, foi substituído pelo Keno. A equipe chilena cedia muitos espaços, né? na, na defesa, e a equipe do time do Fluminense com áreas que conseguia circular e articular com facilidade. E um desses lances, o colombiano
encontrou o Samuel Xavier livre para finalizar, mas o goleiro chileno, o Tognaccioli, fez uma grande defesa e a primeira, né? A primeira de muitas, né? E pouco tempo depois foi a vez de Everaldo cabecear do cantinho, e o goleiro salvou mais uma vez. E aos 25 minutos, o Arias foi puxado por Nunes na área e o VAR chamou o árbitro para marcar a penalidade e a expulsão do volante da equipe chilena. E, né, o Everaldo bateu, desperdiçou, né, a cobrança e o rebote. E no rebote, né, duas grandes defesas do goleiro chileno, da equipe do União Espanhola. E antes do final, né, o goleiro ainda evitando o outro gol de cabeça do Everaldo ao buscar a bola no cantinho. No apito final, e o time do Fluminense saiu debaixo de vaias do torcedor, de muitas vaias. E na segunda etapa, a equipe do Fluminense, por exemplo, aí, com uma postura mais agressiva no segundo tempo, voltou com outra postura de mais agressivo, né, de mais agressividade, né, de mais agressividade no segundo tempo, né, a agressividade da equipe do Fluminense com uma postura, né, com essa postura que teve aí, enfim. E o Fluminense voltou do intervalo para o segundo tempo de uma outra postura, de uma postura mais agressiva, né, de mais agressiva, né, a mais agressiva em tese no primeiro tempo, né, que não fez uma boa partida na etapa inicial. E no primeiro minuto, a equipe criou uma boa trama, né, que foi concluída com um ótimo lançamento do Arias para o Keno, abrir a contagem, né, abrir a contagem de cabeça, o atacante cresceu na partida e acumulando, né, acumulando as finalizações de perigo, com um a menos o União Espanhola não conseguia demonstrar a mesma resistência do primeiro tempo, e aí o é, e foi acuado, né? Foi acuado, né? Foi acuado pelo Fluminense. Então, e a equipe do União Espanhola, com um a menos, não conseguia essa demonstração da resistência, a mesma na primeira etapa, e foi acuada. E estava acuado, né? Foi acuada, inclusive, né? Diante da pressão do Fluminense. E aos 31, Martinelli recebeu de Arias, chutou bonito no canto, Samuel Xavier ficou com rebote do goleiro, né? E fez o segundo gol do Fluminense. E o tricolor continuou a pressionar até o final, desperdiçou algumas oportunidades de ampliar a partida. E no apito final, uma parte da torcida protestou alto contra a atuação, outra aplaudiu. Então, é uma situação também que está nessa situação que não foi uma boa partida para o Fluminense, mas principalmente tentando conseguir melhorar essa sua situação aí do time do técnico Renato Portaluppi. Então temos aí o Fluminense conseguiu uma vitória importantíssima diante do União Espanhola, né? E a equipe do Fluminense, em que agora vai ter a sua situação de agora contra o Once Caldas, que vai acontecer no jogo, que vai acontecer, né, decisivo no dia 29 de maio, no Maracanã, né, e torcer, né, para o Once Caldas não ganhar o jogo, né, e que se classifica para a próxima fase já matematicamente para as oitavas de final. E, e se o Once Caldas vencer, vai para a última rodada, dependendo aí do resultado. Então temos aí de um jogo e que talvez seja uma decisão, né? Uma decisão de campeonato, uma decisão, né? De vaga, melhor dizendo, para as duas equipes. Então o time do Fluminense vai encarar contra a equipe do Juventude fora de casa, às 4 horas, lá no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, e no dia 29, né? Teremos a partida contra o Once Caldas na Sul-Americana. Repito, 4 da tarde pelo Brasileiro, Juventude contra a equipe do Fluminense. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre. Mais um pós-jogo aqui do Conversas de Torcedor. Muito obrigado pela companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos. Também deixando aquele like, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e acompanha as redes sociais do Conversas de Torcedor. Não esquecendo, meus amigos, terça e quintas-feiras, 18 horas, com vocês aqui do Conversas de Torcedor Notícias, e também o nosso programa ao vivo de todos os sábados às 11 da manhã para a rádio NSC, acompanhando pelo site, também pelo aplicativo Rádiosnet, também pelo YouTube do Conversas de Torcedor. Repito, radioNSC.com, o site que você pode nos acompanhar, tá bom, pessoal? E também pela Rádio 98.7 FM com vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversas de Torcedor. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Valeu, galera!